Nós sabemos que na cultura de hoje está essa palavra acordado no sentido figurado. Sabemos, está acordado não está dormindo, mas no sentido cultural, estar acordado é uma expressão popular, uma forma de dizer que as pessoas precisam estar despertadas para as questões sociais que a cercam. Então, muitas vezes, quando alguém está desligado do mundo, alguém diz, rapaz, acorde fulano, entendeu? Ou seja, essa palavra no sentido cultural refere-se à situação em que as pessoas precisam estar despertadas para as questões que a cercam. Também da mesma maneira, da mesma forma, os crentes adormecidos precisam ser acordados. Justamente acordados para quê? Para o seu relacionamento espiritual com Deus, exatamente porque a palavra de Deus assim nos orienta a estarmos acordados e nunca dormindo. Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim, façam isso, entendendo o tempo presente. Já é chegada a hora de vocês acordarem do seu sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando cremos pela primeira vez. Então, nós vemos aqui que precisamos estar acordados, justamente porque já é chegada a hora, né? Já é chegada a hora. A nossa salvação está mais perto agora do que quando nós cremos pela primeira vez. Mas a questão, já que nós estamos falando sobre o tema cristãos sonolentos, como os cristãos chegam a adormecer, não é? Eles chegam a adormecer, o crente pode chegar a adormecer, quando ele, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, as pessoas, muitas vezes, ao invés de buscar um relacionamento com Deus, alguns preferem preencher suas vidas com a busca de ideais mundanos, ou ideias mundanas que modelam seus pensamentos e crenças. Portanto, em vez da pessoa buscar a Deus e crescer espiritualmente, estar mais perto de Deus, muitas vezes ela se torna insensíveis à sua liderança e também suas vidas estão sempre mais acomodadas com as coisas dessa vida. Então, o crente está adormecido quando ele está insensível na sua vida espiritual. Ao invés dele buscar a Deus e fortalecer sua vida espiritual, ele está insensível às coisas espirituais. Ele se torna mais sensível às coisas mundanas, às coisas do mundo, às coisas da presente vida. Entendeu? Então, muitas vezes, alguns cristãos, algumas pessoas que estão caminhando para a sonolência espiritual, são pessoas que muitas vezes são reacionárias. Ou seja, antes essas pessoas serviam a Deus fielmente, não é? E esperava pela vinda do Senhor. Mas perderam o interesse. Alguns deixaram de buscar a Deus, muitas vezes por vários motivos. Às vezes por terem sido decepcionados pelos homens, igrejas, ou mesmo por outros cristãos. Então, adormecer espiritualmente é estar insensível, é não ter aquela força de interesse por uma vida de comunhão com Deus, por um relacionamento com Deus, e a pessoa termina se identificando mais com as coisas da própria vida presente. A Bíblia nos alerta, o texto que eu li nos alerta sobre isso.
nos alerta, os crentes não podem aceitar o sono. Alerta sobre o sono, entendeu? Vejamos aqui algumas advertências que eu preparei para compartilhar com você sobre alertas bíblicas para que nós, cristãos, não nos acomodemos e nos coloquemos dormindo, dormilante espiritualmente falando. Primeiro, alerta que nós temos que ter. Temos que ter cuidado para não perder o melhor de Deus para a nossa vida. Porque cristãos adormecidos estão perdendo coisas boas que Deus tem para eles aqui na terra. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, exorta-nos, ordena aos ricos do mundo presente que não sejam arrogantes, nem coloquem esperança nas riquezas que são tão incertas, mas que coloque a esperança em Deus, que ricamente nos dá tudo para o nosso prazer. Então, quando nós somos advertidos para não colocar a nossa esperança de forma demasiada nas riquezas, em nenhuma outra coisa dessa vida presente, mas depositar a nossa confiança de forma profunda, unicamente, exclusivamente em Deus. Não podemos colocar a nossa esperança, a nossa certeza em nada e em ninguém, somente em Deus. E nós sabemos que quando o crente está adormecido, ele coloca sua esperança nas coisas dessa vida e não em Deus, não é? Um crente adormecido também está perdendo as recompensas futuras. Efésios capítulo 6, versículo 8, explica assim: como o Senhor recompensa cada um de nós por qualquer bem que fizermos. Mas aos cristãos que estão operando no modo de dormir, não querem fazer o bem. O cristão, quando não está dormilante, ele faz a obra e faz as coisas de Deus, porque também ele sabe que isso é prazeroso. Ele sabe que isto é uma bênção da parte de Deus. Entendeu? Veja o que aqui diz Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12. Jesus diz: olha, venho em breve, minha recompensa está comigo, e eu darei a cada pessoa de acordo com o que ele fez. Então, quando o cristão está dormilante, ele não olha para essas passagens bíblicas não são importantes, ou pelo menos não é prioridade para a vida dele. Então, há um risco muito grande do crente estar dormindo. Como eu disse, o crente, quando está dormindo, ele está mais apegado, sua esperança está nas coisas dessa vida, em homens, e ele, com isso, está dormindo. Porque quando ele está acordado espiritualmente, falando, sua esperança, sua confiança está em Deus, de maneira que ele não confia de forma semelhante em mais ninguém. Sua confiança plena está em Deus. Então, tem alguns alertas que a Bíblia nos orienta para a gente combater o sono espiritual. Eu já falei no primeiro, vamos para o segundo. Resista à falta de oração. Observe, Colossenses capítulo 4, versículo 2, exige que nos dediquemos à oração e vigilância. Os cristãos adormecidos não estão atentos às conspirações e esquemas do inimigo. Ou seja, quando o crente está dormindo, ele está adormecido, ele até deixa de estar atento às conspirações e também aos esquemas que o inimigo trabalha para colocar ele. Veja o que é que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Adverte, esteja alerta e sóbrio. Seu inimigo, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, observe que quando o crente está dormilante, espiritualmente falando, ele
ele não está atento aos esquemas e conspirações que o inimigo está tramando contra ele. Mas quando ele está sóbrio, ou seja, quando ele está acordado espiritualmente falando, ele está atento. Deus lhe revela, Deus lhe mostra em sonho, lhe mostra em visão, usa alguém, fala dentro do seu próprio coração, quando há algum esquema do adversário contra a vida dele, ele sempre é avisado, porque a palavra de Deus mesmo nos manda estar atentos. Muitas vezes as pessoas estão cochilando espiritualmente falando. Cochilar significa que o crente não está orando pela direção, proteção e liderança de Deus em sua vida. Ou seja, quando o crente está cochilando espiritualmente, quando ele está dormilante espiritualmente, ele deixa de orar pedindo a direção, proteção e a liderança de Deus em sua vida. Ele passa a viver à luz da sorte. Ele não é aquela pessoa que ora a Deus, pedindo a Deus que lhe dê direção, que lhe dê proteção, que lhe oriente. Muito pelo contrário, ele vive aí como alguém que não tem um líder para lhe orientar. Ou seja, quando ele está dormindo, ele esquece de pedir a direção divina sobre ele. Interessante, quando a pessoa está assim, que não está buscando a direção de Deus, por estar dormindo espiritualmente, ele se torna vulnerável aos ataques do adversário. E a própria palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo de número 18, nos diz assim, a palavra do Senhor. Vamos ver. Efésios 6, versículo de número 18. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor? Se você puder abrir a sua Bíblia e estudar comigo a palavra de Deus, é muito bom. Você passou o dia inteiro, teve a oportunidade de realizar outras tarefas e outras atividades, e nunca é ruim a gente estudar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, é sempre bom, edifica, e a nossa fortaleza é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade, insistência, tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui, que quando nós não estamos cochilando, nós estamos orando no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade, insistência, tendo em mente o quê? Vigiar com toda perseverança na oração. Muitas vezes, cristãos não têm sua vida vitoriosa perante Deus, porque estão, evidentemente, cochilando. Uma outra advertência para a gente evitar ser crente cochilão, espiritualmente falando, tenha cuidado para não seguir a multidão. Os cristãos são avisados sobre como se envolverem, como não se envolverem na multidão e seguir um estilo de vida baseado na liderança do mundo. Ou seja, nós somos orientados como não se envolver, ou seja, nós somos orientados para não se envolver. Muito pelo contrário, nós não podemos nos guiar pelo mundo, mas eu estou lendo aqui, nós temos que pedir a direção de Deus, pedir a Deus para direcionar os nossos passos. Ao invés da gente seguir a multidão, que infelizmente tem desviado muitos crentes sonolentos e afastando-se suas vidas de Deus, é um perigo. Nesse período, por exemplo, que nós estamos vivendo, quantos cristãos não se dedicam de corpo e alma nas atividades dos seus partidos, que eles são apoiadores. Mas o crente tem que ter uma postura diferente, entendeu? É interessante seguir algumas atividades da sociedade,
mas temos que saber que, apesar disso parecer ser inofensivo, muitas vezes essa busca pelos interesses da sociedade desviam os crentes do que ele foi chamado para fazer. Desvia exatamente. Entendeu, meus amados irmãos? Veja o que é que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Olha o que é que diz. Pois vocês eram como ovelhas que se extraviam, mas agora vocês têm um pastor para supervisionar sua alma. Ou seja, o crente que não é vacilante, não se envolve, ele não se envolve, não segue a multidão como se ele não fosse um servo de Deus, como se ele não tivesse um líder. Seu líder principal é o Senhor. Então ele segue o Senhor, ele anda orientado e guiado pelo Senhor. Mas quando ele é cochilão, quando ele é vacilante, ele se dedica com todas as suas forças para seguir a líderes humanos, confiando em esperanças simplesmente terrenas, que muitas vezes sequer as pessoas que las prometem têm como, de fato, cumprir suas promessas, por muitas incapacidades e muitas dificuldades naturais que lhes seguem. Então, para ter cuidado em não se envolver com as multidões. Tem pessoas que dizem o seguinte, que segue o politicamente correto, mas o cristão dormilante exatamente segue o politicamente correto. Mas o cristão que não é dormilante, espiritualmente falando, ele tem a orientação de Deus, da palavra de Deus sobre sua vida. Outra coisa, uma outra advertência, evite estar despreparado. Jesus quer que nos preparemos para a sua vinda. Ele nos exortou em Mateus 24, 44, vou ler aqui. Porquanto vocês também devem estar prontos, porque o Filho do Homem chegará numa hora em que não se espera. Cristãos dormilantes não serão arrebatados. Eles não verão a hora do arrebatamento, justamente porque eles estão dormindo. Lembra daquelas mulheres virgens que adormeceram? Aí todas elas adormeceram, à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, aí vem o esposo, o noivo, o esposo. Então nós somos orientados por Deus a estar sempre preparados, porque a volta do Senhor pode ocorrer a qualquer hora, em qualquer momento. Quando se está dormindo, não se tem condição de aguardar. Entendeu? Assim como não estamos preparados para receber convidados, muitos cristãos adormecidos não esperam que Jesus venha tão cedo e não estão se preparando. Ou seja, há muitas pessoas que, quando está dormindo espiritualmente, nem crê mais na volta iminente de Jesus, não crê mais no arrebatamento da igreja, não crê mais que Jesus vai voltar. Por quê? Espiritualmente ele está dormindo, ele está acordado para o mundo, acordado para os negócios dessa vida presente, mas para as coisas divinas ele está dormilante. Mas veja o que é que diz Mateus 24, versículo 44. Portanto, vigie, porque você não sabe em que dia o Senhor virá. Ainda assim, Deus deseja que estejamos preparados para a sua vinda, dizendo, em Lucas 12, 38, será bom para o servo cujo Senhor achar prontos, mesmo que venha no meio da noite, ou ao raiar do dia. Então, o que é que diz Lucas, capítulo 12, 38? Que será bom para os servos cujo o Senhor achar prontos, quando o Senhor vier, os encontre prontos, porque é uma necessidade. Mas quando se está dormilante, não se está pronto, não se aguarda a volta de Jesus e não se está pronto.
porque está dormindo para as coisas espirituais e acordados para as coisas terrenas. Outra coisa, temos que estar com o coração em Jesus, não é? Jesus advertiu, Mateus capítulo 6, versículo 20 ao 21, mas acumulem para vocês um tesouro no céu, onde as traças e os vermes não destroem, e onde os ladrões não roubam, não arrombam e roubam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O cristão dormilante, meus amados irmãos, o coração dele está onde está o seu tesouro, é o que diz aqui a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, o seu tesouro são os negócios desse mundo, são as coisas dessa vida presente, não são as coisas espirituais, mas nós somos orientados pela palavra de Deus para que a gente não acumule tesouros aqui na terra. A esperança dos verdadeiros crentes está em ajuntar, armazenar tesouros no céu e não na terra, entendeu? Interessante, será assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, ninguém que estiver no telhado com bens dentro deve descer para pegá-lo. Da mesma forma, ninguém que está no campo deve voltar para nada. Lembre-se da esposa de Ló. Quem tenta manter sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. É o que está escrito no livro de Lucas. Então, os cristãos devem lutar contra a sonolência espiritual. Os adormecidos espirituais. No entanto, os adormecidos espirituais se concentram em seu próprio conforto e necessidades, esquecidos do destino eterno de seus amigos, familiares e vizinhos, até que seja tarde demais. Jesus fala sobre isso quando fala do homem rico, que depois de morrer, percebeu que toda a sua família estava decidida a segui-lo para o tormento eterno. Isso está em Lucas, capítulo 16, versículo 27, até o versículo de número 28. Da mesma forma, Jesus descreve a cena dolorosa de cristãos sendo levados e entes queridos deixados para trás, quando está dito em Lucas 17, 34 e 35, diz assim: eu lhe digo, naquela noite 2 pessoas estarão na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo grãos juntas, uma será levada e a outra deixada. É o que diz a palavra de Deus. Também como está dito em Romanos 10 e 14. Diz assim: como então eles podem invocar aquele em que não creram? E como poderão acreditar naquele de que não ouviram? E como eles podem ouvir sem que alguém lhe pregue? Então é importante, irmãos, que a gente estejamos acordados espiritualmente. Uma outra advertência: fuja da escuridão. O sono físico e espiritual geralmente ocorre na escuridão. É o que eu li, 1 Tessalonicenses 5 e 5. Nos lembra: todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite, nem às trevas. Ainda assim, as pessoas são atraídas para as trevas. Conforme João capítulo 3 e 19, diz assim: este é o veredicto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram as trevas em vez da luz, porque suas obras eram más. É claro que os cristãos que vivem nas trevas se desviaram desse relacionamento com Deus. Isso é evidente. Entendeu? Em vez de seguir a Jesus, eles os abandonaram, como no seu primeiro amor. Apocalipse 2 e 4. Como também João 1, 6, 1 João 1 e 6 explica. Se afirmamos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não vivemos a verdade. Infelizmente, aqueles que permanecem nas trevas ficarão surpresos com a vinda de Cristo como um ladrão de noite.
Está dito em 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 4. Irmãos, também não devemos deixar nos levar pelos erros. Quanto de nós vemos a família, os amigos, sendo arrastados para novos movimentos que os afasta ainda mais da verdade da palavra de Deus? Mas somos advertidos sobre isso. 2 Pedro 3,17 avisa: portanto, amados, visto que já sabeis essas coisas, guarda-te para que não te deixes levar pelo erro dos iníquos e não caias na tua segurança. Então, irmãos, nós não podemos e não devemos nos deixar levar pelo erro. O crente sonolento muitas vezes se encontra em algum lugar que não planejava ir, porque são apanhados pelas correntes culturais e afastados da verdade de Deus, como o apóstolo Paulo advertiu. Então, se você pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Então, nós devemos ter cuidado, irmãos, para não deixarmos nos levar pelos erros. Temos também um outro cuidado para não desencaminhar outros. Muitas vezes um crente que está espiritualmente dormindo contamina outros. Contamina outros, porque o que dizemos e fazemos influencia aqueles que estão ao nosso redor. E os cristãos sonolentos tendem a desviar os outros com eles, como amigos que tentam convencer seus amigos a participarem de coisas vãs contra sua consciência. No entanto, como Jesus avisa, as consequências de fazer isso são graves. Ou seja, muitas vezes o crente sonolento, ele está sonolento, então aquele sono pega em outra pessoa. E nós temos que tomar cuidado para não desencaminhar as pessoas do caminho do Senhor. Lucas capítulo 17, versículo 1 a 2 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: as coisas que fazem as pessoas tropeçarem virão, mas ai de quem por meio delas vierem. Seria melhor serem jogados ao mar como uma pedra de moinho amarrado no pescoço do que fazer um daqueles pequeninos tropeçar. Portanto, tome cuidado. É uma coisa que o Senhor adverte: ai daqueles por meio de quem fizer tropeçar um pequenino. Então, muitas vezes, uma pessoa sonolenta, afastada de Cristo, desinteressada das coisas de Deus, desinteressada de uma vida de oração, de uma vida de consagração, desinteressada da casa do Senhor, passa a se interessar com as coisas do mundo, passa a desejar e ambicionar as coisas do mundo. Então, essas pessoas tendem a tentar influenciar outras pessoas para que lhe acompanhem. Porque, como diz um velho ditado, ninguém quer ir para a forca sozinho, mas a palavra de Deus adverte severamente. Lucas 17, de 1 a 2. Diz que essas pessoas que tentam desencaminhar outras pessoas da presença do Senhor, seria melhor serem jogadas ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um pequenino tropeçar. Então, aqui tem um conselho muito importante: cuidado com pessoas sonolentas. Pessoas sonolentas, como disse, são pessoas que já desinteressaram da causa do Senhor, já desinteressaram de uma vida de oração, já não tem mais apetite espiritual pela palavra de Deus. Ela está mundanizada. Apesar de ainda estar dentro da própria igreja, muitas vezes ela não sai e nem deva sair, porém ela não está acordada. Ela está dormindo para as coisas de Deus, mas está acordada para as coisas dessa vida. Então, temos que tomar cuidado. É interessante, meus amados irmãos, Deus sempre nos encoraja. Olha o que é que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, onde nós lemos como palavra, como leitura devocional, não é? A palavra do Senhor nos fala assim:
Vamos ler. 1 Tessalonicenses, vamos aqui, 5 e 6. Assim, pois, não durmamos. O conselho da palavra de Deus, meus amados irmãos, é para não dormirmos, mas para ficarmos acordados. Se Jesus voltar nessa época de campanha eleitoral, o mau e o péssimo testemunho de muitos tidos como cristãos não dão nas caminhadas, não dão nos piseiros. Tem pessoas que são tímidas na igreja, que rejeitam uma oportunidade, mas nesse período, nesse momento, ela se envolve de uma forma tão intensa com seus candidatos que na rua você, vendo, desconhece. Parece até uma pessoa de dupla personalidade, porque a pessoa está transformada lá. Não tem a mesma motivação para ir num culto, não tem a mesma motivação para ir no evangelismo, não tem a mesma motivação para ir numa consagração da igreja. Mas a grande empolgação e o envolvimento em todas as programações e as agendas desse ou daquele segmento político, como ela diz, estamos juntos. Quem está dormindo, diz assim com o mundo, estamos juntos. Quem está dormindo espiritual, diz assim para o mundo, estamos juntos. Mas quem está acordado para Deus, não diz ao mundo, estamos juntos. Escuta as advertências da palavra de Deus quando diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque o que há no mundo, os prazeres do mundo, as volúpias desse mundo, são do mundo e não do Pai. Então, somos orientados a sairmos desse estado de sonolência espiritual. Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 ao 3, nos exorta. Acorde, fortalece o que resta e está para morrer, pois encontrei suas obras inacabadas aos olhos de meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Segure firme e se arrependa. Mas se você não acordar, virei como um ladrão e você não saberá a que hora irei até você. Então, há uma advertência de Deus para as pessoas que estão dormindo espiritualmente falando. Como nós advertimos no início, a pessoa, quando está dormindo, ela está, de fato, mais sintonizada, apegada com as coisas deste mundo. O seu interesse, o seu tempo, as suas energias, o que ela faz está muito mais em sintonia com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então, quem está dormindo espiritual é assim. Ela fica interessada, ela está acordada para o mundo, está dormindo para Deus. Ela está acordada para as coisas dessa vida, mas para as coisas de Deus ela está dormindo. Como eu disse, ela tem tanta energia para ir num piseiro e pouca força para assistir um culto dentro de sua própria agremiação. Mas tomemos, pois, cuidado, porque para o crente que está sonolento, é um mandado de Deus, o conselho da palavra de Deus é esse. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas, e sejamos sóbrios, pois os que dormem, adormecem de noite, e os que se embriagam, é de noite que embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, que possamos pedir a Deus
todos os momentos e nos esforçarmos para estarmos sempre acordados. O que é estar acordado? É estar atento. Atento. Porque a vinda do Senhor pode ocorrer a qualquer momento. Tem que estar atento. Ninguém que almeja as coisas de Deus se embaraça com as coisas desse mundo. Ninguém que almeja a volta gloriosa de Jesus se embaraça com os negócios dessa vida. Ele até vive, realiza suas atividades nesta vida, faz o que é conveniente como cidadão da terra, mas sua expectativa, sua atenção, seu foco são as coisas do céu, as coisas de cima, as coisas de Deus. E ele está acordado para isso. Há um desejo nele em orar, em buscar a Deus, em se dedicar ao Senhor e não viver uma vida dormindo para Deus e acordado para o mundo. Eu deixo uma pergunta para você. Espiritualmente falando, você está dormindo ou acordado? Dê essa resposta a você mesmo. Caso esteja dormindo espiritualmente, agora mesmo, faça uma oração a Deus. Peça-lhe socorro urgentemente, porque o Senhor nos adverte para não dormirmos.